Olá, hoje eu quero trazer uma reflexão para você sobre o porquê nós nos decepcionamos tanto com as pessoas. Essa foi uma área que eu demorei muito tempo para conseguir lidar nas minhas emoções. E como recentemente aconteceu algo e me fez lembrar, eu falei, é um tópico importante para compartilhar. E por isso eu gostaria que você tirasse esses minutinhos para refletir sobre isso. O porquê nós nos decepcionamos tanto com as pessoas. Na realidade, geralmente quando acontece algo dessa natureza, a primeira coisa que geralmente, né, não todo mundo, mas geralmente nós lembramos de um versículo na palavra de Deus que diz: Maldito o homem que confia no homem. Então logo nós pensamos, tá aí, é porque eu confiei demais, é porque eu não deveria ter confiado, então é por isso que eu passei por isso. Mas vamos ler o versículo. Jeremias 17:5 nos diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta do Senhor. Então, na realidade, o que Deus está falando aqui através de Jeremias não é que nós não podemos confiar no homem. Não. É que errado está, maldito será pelo Senhor todas as pessoas que deixam de confiar em Deus e passam a confiar em homens, em amigos, em seres humanos, em pessoas mortais, em pessoas que na realidade não podem e não vão e não podem estar ali a sua força, que não podem estar ali a sua certeza, a sua segurança e com isso acabam se afastando de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Será maldito todos aqueles que deixarem de confiar em Deus e passarem a confiar em homens, em pessoas mortais. E nós podemos observar que isso é uma prática muito comum. O como nós confiamos nos familiares, nos amigos, no patrão, nos líderes religiosos, em tudo, nos políticos, no governo. Talvez você possa pensar assim, não, no político não. Não, mas quantas das vezes você vota, né? E você fala, então agora vai ter solução, porque fulano que vai resolver. Então não deixa de ser uma confiança que a gente passa a deixar de ter em Deus, se afastamos de Deus e passamos a colocar no homem, a colocar no patrão, porque é dele que sai o salário, aparentemente, e assim sucessivamente. Então, o que a palavra de Deus aqui está falando é que todas as vezes que nós nos afastarmos de Deus e passarmos a confiar no homem, como a solução ou como a força, nisso seremos malditos. Então não é que nós não podemos ter pessoas ao nosso lado, não é porque nós não podemos ter amigos, não, porque mesmo em Provérbios 17 nos diz o seguinte, que o amigo se ama em todos os momentos. Nós temos amigos em momentos de felicidades, em momentos de tristeza. Sim, se um ente querido seu falecer, você vai ter muitas pessoas que vão te mandar mensagem, vão estar ali com você. Né? No momento de festa, você tem um pouco mais? De fato, nós temos um pouco mais de pessoas que estão ao nosso lado. Mas não deixa de ser uma realidade, né? Porém, a palavra de Deus aqui diz que um irmão, ele nasce na adversidade. O que quer dizer isso? Muitas pessoas podem estar ao nosso lado, porém, somente os que vão além de ser irmão, além de ser amigos, os que vão passar da categoria de amigos para irmãos, esses sim estarão conosco nos momentos de adversidades que possamos vir a enfrentar. Nós agora, por exemplo, eu me lembro dos amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam. A Bíblia não relata que os parentes de Jó vieram para estar ali com ele e dar força. Não, mas a palavra de Deus relata que os amigos vieram estar ali com ele e ficaram. Será que você pensa? Pensando rápido, será que você encontraria alguns amigos que ficariam ao seu lado por 7 dias, sem comer nada e sem falar nada, simplesmente sentindo a sua dor?
Aí você pode falar, mas os amigos de Jó também quando abriram a boca, mas nós sabemos que isso tudo foi um trabalhar de Deus. Mas o ponto é, eles eram amigos, tanto que eles estavam ali. E tanto que foi somente mediante a oração que Jó fez aos amigos, né? Enfim, tem uma série de coisas conectadas. É claro que nós podemos lembrar de muitas pessoas e sabemos que neste momento, a palavra de Deus diz que neste momento, sim, pode nascer verdadeiros, aqueles que vão além de simplesmente os colegas, os amigos, né? Sim, pode. Mas aí você pode falar, mas nós não estamos fazendo uma reflexão, nós não estamos aqui meditando numa reflexão que fala como nós decepcionamos com as pessoas. Sim, é muito simples. Eu vou compartilhar um versículo com vocês que por muitos anos, eu sempre o lia, porque aquilo ali para mim, ele era uma realidade. Ok? Que ele está no Salmo 41. Eu quero deixar só o 9 para você, ok? Que é só o 9 que nos interessa aqui. Mas eu vou ler a partir do 6, porque esse era um versículo que eu lia muito, ok? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade. Enche os lábios de calúnias e depois se espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou e está de cama e jamais se levantará. Por que eu lia tanto este versículo, esses versículos, ou versículos conectados a isso? Porque por muitos anos da minha vida foi muito difícil lidar com a decepção. A decepção com as pessoas, porque eu me via exatamente assim, as pessoas as pessoas podem até te visitar, mas elas já vinham, eu percebia, elas já vinham com más intenções, elas já vinham com falsidade, tudo que falava acabava virando tudo aquilo, né? E as pessoas que odeiam, elas sempre estão cochichando contra vocês, elas sempre estão planejando mal, elas sempre estão desejando, elas sempre estão levantando calúnia, tipo, agora você está morrendo, não, agora, então assim, como eu estou falando com vocês coisas que eu vivi, como agora, vou dar um exemplo aqui, que a grande maioria que está me ouvindo sabe, agora a igreja fechou, não, agora vai fechar, não, agora, tipo, a pessoa fica planejando, não, agora aquilo, então, eu me vi muito nisso, ok? Mas o versículo 9 que diz assim, até o meu melhor amigo, a quem eu confiava, que eu compartilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Hoje dá para ler e dá para rir, mas por muitas vezes essa leitura foi à base de lágrimas. Por quê? Porque, nós só vamos nos decepcionar com as pessoas a qual nós amamos, as pessoas a qual nós temos próximos, as pessoas a qual nós procuramos compartilhar o que nós temos de melhor. O que quer dizer isso? Poxa, aqui está falando o meu melhor amigo a quem eu confiava. Que eu compartilhava do meu pão, a pessoa a qual eu compartilhava da minha intimidade. Por quê? Porque o pão, gente, a mesa é o que nós temos de mais precioso, né? E essas pessoas, aqui o salmista está falando, essas pessoas se voltaram contra mim. Né? Então, o porquê? Porque isso é extremamente comum e que pode acontecer com qualquer um de nós. Muitas pessoas já pegaram eu já vi pessoas, por exemplo, pegando esse versículo e associando a Jesus e com Judas. É claro que isso aconteceu, por quando Jesus fala lá em Mateus 26, que até mesmo aquele que come comigo, né, será um traidor, enfim. Só que eu não faço tanto essa conexão por causa do começo do Salmo e do final do Salmo. Então, não só esse versículo, mas, obviamente, olha que lição que Jesus nos dá. Ele tinha um traidor que estava com ele à mesa e em nenhum momento ele o retirou. Porque as próprias atitudes de alguém dessa natureza é que o vai afastar. Não necessariamente nós precisamos fazer isso. Mas é claro que isso machuca, é óbvio, principalmente quando o salmista diz aqui, aquele a quem eu confiava, aquele a qual eu dividia do meu pão. Sabe? Às vezes a gente esquece e a gente pensa assim, por que eu me decepciono tanto com as pessoas?
Por que as pessoas me decepcionam tanto? Por que as pessoas fazem tão mal para mim, falam tão mal de mim? E na realidade nós não paramos para pensar quanto nós também decepcionamos os outros. Então, se nós não tomarmos cuidado, não somente nós iremos decepcionar com as pessoas, mas nós também iremos decepcionar a muitos. E é claro que quando a situação é para o nosso lado, é como se a dor fosse maior, a situação fosse mais difícil. Mas não, todos nós, infelizmente, somos sujeitos aos mesmos erros. Quando Deus falou em Gênesis 4 para Caim, Caim, se você fizer o bem, eu não vou aceitar, então faça o bem, porque o pecado ele já à sua porta. Ele já está ali para te dominar. O que é isso? Esses dias, recentemente, quando aconteceu algo e eu me deparei com aquela situação, e eu falei assim, a luzinha logo acendeu e falou assim, não tomar cuidado, esse sentimento, ele entra novamente. Um sentimento ou uma situação que já foi lidada, que você já sabe lidar, que você já não cairia mais na mesma situação. O que é isso, meu povo? Se nós não tomarmos cuidado, passamos a ser pessoas que exatamente o que o inimigo quer. Passamos a colocar todos no mesmo pacote, todos iguais, como se todo mundo fosse sempre nos decepcionar, nos trair, falar, enfim, fazer coisas que nos entristecem. Mas o ponto não está nisso. O ponto não é porque o ser humano em si, de todo, é mau, é maldoso, tem os pensamentos maus, como diz a palavra. Não está só nisso. Eu consigo ver que o problema maior de nós nos decepcionarmos com as pessoas e por que as pessoas nos decepcionam, elas se resumem em uma coisa só. Nós damos excesso de confiança para essas pessoas. Então, quando essas pessoas fazem algo que é, infelizmente, muitas das vezes, que todos nós somos sujeitos a fazer, é como se o nosso mundo desmoronasse. Mas por quê? Porque nós confiamos demais. Então, na realidade, depois de muito tempo, eu vim a entender. O problema não está nos atos das pessoas. No fundo, não. O problema está dentro de mim. Porque quando a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si, as pessoas vão dar conta dos atos delas? Sim. Mas eu também vou ter que dar conta do que eu permiti entrar e ficar no meu coração. Eu vou ter que dar conta do que eu alimentei e armazenei dentro de mim. Isso eu vou ter que dar conta. Então, se nós não tomarmos cuidado, uma decepção com uma pessoa amada, com um amigo íntimo, com até mesmo com um cônjuge ou qualquer coisa desta natureza, uma liderança, enfim, isso pode ser muitas coisas. É porque nós sempre pensamos, o outro lado me ofendeu, o outro lado me decepcionou. Na realidade, estamos todos sujeitos a praticarmos os mesmos erros. Provérbios 4, 23 nos diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra no original coração também pode ser usada para pensamento. Acima de tudo, guarde os seus pensamentos. Acima de tudo, guarde o que vai dentro do seu coração, porque é deles que vai proceder a vida do que nós queremos para o decorrer da nossa vida, ou da nossa vida eterna, então. Então sempre pense, o problema não são as pessoas que traem,
não são as pessoas que quebraram uma aliança. O problema não é as pessoas a qual você compartilhou do seu pão, a qual você chamou para sentar à sua mesa, porque por muitos anos foi isso que eu pensava. O problema não são eles. O problema sou eu. Por quê? Porque é o que eu depositei nestas pessoas. É o que eu coloquei nestas pessoas. Por isso, quando elas fizeram algo me machucou, que pode te machucar tanto, 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 te ferir tanto, 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 que você acaba guardando os sentimentos no seu coração, que eles jamais deveriam entrar. Então, que nós possamos cuidar, porque nós não temos como mudar a atitude de ninguém. Nós não temos como mudar as práticas das pessoas. Nós não temos como fazer absolutamente nada. Mas o que nós podemos e devemos tomar cuidado é o que está dentro de nós. Então, que este cuidado nós possamos ter constantemente. Que Deus abençoe a sua vida. E todas as vezes que você pensar, uau, eu estou decepcionado com fulano, pelos atos, porque a gente costuma falar assim, eu estou decepcionado pelos atos da pessoa. Não. Examine você. Porque no fundo, você deve estar decepcionado com o seu sentimento que você depositou um nível extra sobre essa pessoa. Vai ficar mais fácil de você lidar. E sempre pensando, não são só as pessoas que me decepcionam. Eu também decepciono a muitos. Mas lembre-se, há um que nunca vai nos decepcionar. E é nele que deve estar inteiramente a nossa confiança. Que Deus te abençoe. Fique na paz.